Bem-vindos ao nosso canal onde a realidade é mais estranha que a ficção. Hoje, vamos viajar para um lugar que não existe em nenhum mapa, um vale escondido entre as imponentes montanhas do Pamir. Um lugar que os pastores locais chamam de Durmandar, que significa literalmente o lugar onde o tempo adormece. Imaginem um vale onde o vento parece pesado, onde o som viaja em câmera lenta, onde relógios simplesmente param de funcionar e as bússolas giram descontroladamente sem encontrar o norte. À noite, dizem que as estrelas no céu ficam imóveis, congeladas na escuridão. É um lugar que desafia tudo o que sabemos sobre física, um enigma envolto em névoa e silêncio. Nossa história começa em 1961, com um geólogo soviético chamado Ivan Korolev. Intrigado com as formações minerais únicas da região, ele montou um acampamento em Durmandar. Seu diário, encontrado semanas depois, continha anotações arrepiantes. Ele escreveu: "O nascer do sol hoje demorou 4 horas para se completar. A fumaça da minha respiração paira no ar, imóvel sem subir. E o relógio parou." Poucos dias depois dessas anotações, Ivan Korolev desapareceu sem deixar vestígios. Quando as equipes de resgate finalmente chegaram ao local, encontraram uma cena que desafiava a lógica. O acampamento estava perfeitamente intacto. A fogueira ainda ardia com brasas quentes, como se tivesse sido acesa há poucos minutos. Mas as cordas que seguravam a barraca estavam endurecidas, rígidas como vidro. Sobre a mesa, um pão estava completamente fresco, macio ao toque. Mas o café, dentro da caneca ao lado, estava congelado, um bloco de gelo sólido. Nada fazia sentido. Como poderia o fogo ainda queimar, enquanto o café congelava a poucos centímetros de distância? Nas décadas seguintes, o Vale de Durmandar se tornou uma lenda sussurrada nos corredores militares e científicos. Com o avanço da tecnologia, os satélites modernos começaram a detectar anomalias gravitacionais inexplicáveis sobre a área. Eram ondas de densidade que pareciam dobrar o campo magnético da Terra, como se o vale inteiro fosse um gigantesco oscilador de tempo, pulsando em um ritmo próprio. Pilotos que ousaram sobrevoar a região relataram experiências perturbadoras, perda total de comunicação, rádios mudos e, o mais estranho, relógios de bordo que atrasavam minutos inteiros em questão de segundos. Algumas tripulações foram forçadas a desviar drasticamente de suas rotas após encontrar turbulências invisíveis, zonas de silêncio absoluto, onde nem o radar, nem a bússola, nem os instrumentos mais sofisticados respondiam. Era como voar através de um fantasma. Os moradores das aldeias próximas, que vivem há gerações à sombra dessas montanhas, têm suas próprias explicações. Eles dizem que, às vezes, o vale brilha. Um clarão frio e silencioso percorre as encostas, como se o próprio ar estivesse rachando. E durante esses breves momentos, quem está por perto sente uma pressão estranha no peito. Uma sensação leve, como se o tempo estivesse respirando junto com eles. As lendas locais são ainda mais antigas que a própria escrita. Contam que, há milhares de anos, deuses cansados da eternidade deixaram um fragmento do tempo para descansar ali, naquele vale protegido, e que de vez em quando esse fragmento acorda de seu sono profundo, sugando segundos, horas e até dias inteiros da vida de quem ousa perturbar seu repouso. Existe um registro fascinante de um monge tadjik chamado Abdul Rahman, datado de 1812. Em seus escritos, ele descreve como passou o que lhe pareceram ser 3 dias meditando em Durmandar. Ao retornar para seu vilarejo, encontrou um mundo transformado. Seus amigos e familiares haviam envelhecido 30 anos. As crianças que ele conhecia eram agora adultos e os adultos idosos. Ele, no entanto, continuava o mesmo. O mundo havia corrido, enquanto ele permanecia parado no tempo. Séculos depois, em 2009, uma expedição conjunta franco-russa tentou desvendar o mistério com tecnologia de ponta. Eles entraram no vale carregando equipamentos de medição de alta precisão. O resultado foi imediato e desconcertante. Seus relógios atômicos, os instrumentos mais precisos para medir o tempo que a humanidade já criou,
travaram simultaneamente na marca das 14 horas e 7 minutos. Os sensores térmicos mostravam variações impossíveis. Áreas congeladas, abaixo de zero, existiam lado a lado com pontos de calor de 40 graus Celsius. Era como se o ar estivesse quebrando o tempo e o espaço em pedaços. Uma das câmeras da expedição gravou o que deveriam ser 12 minutos de vídeo. Mas quando a gravação foi reproduzida, ela continha 37 horas de filmagem. O tempo dentro daquela imagem estava bizarramente dilatado. O som das vozes dos pesquisadores se arrastava, tornando-se profundo e metálico, como o eco de um sino gigante. Era a prova de que o tempo em Durmandar não se comportava como em nenhum outro lugar da Terra. Diante dessas evidências, os cientistas se dividiram. Alguns sugeriram que o vale poderia ser um campo de torção gravitacional, uma dobra natural no tecido do espaço-tempo, um fenômeno teórico que nunca havia sido observado na prática. Outros, mais céticos, argumentaram que tudo não passava de uma ilusão causada pela altitude extrema e pela baixa pressão atmosférica. Mas análises mais detalhadas revelaram algo que nem a altitude nem a pressão poderiam explicar. As partículas de radônio, um gás radioativo presente na região, pareciam oscilar com um ritmo irregular, como se estivessem pulsando, como um coração adormecido batendo fora de sincronia com o resto do universo. Os relatos dos moradores locais adicionam outra camada de mistério. Eles falam de sonhos incrivelmente vívidos quando dormem perto do vale. Sonhos onde conversam com parentes vivos e mortos na mesma noite. Onde veem o sol nascer 2 vezes no mesmo dia. Eles acordam com a sensação avassaladora de que dormiram por séculos, mesmo que apenas algumas horas tenham se passado. Nas imagens de satélite, o enigma se aprofunda. O vale de Durmandar brilha em tons metálicos, refletindo a luz do céu, mesmo durante a noite mais escura. O fenômeno é tão constante que os mapas de infravermelho mostram a área como uma mancha viva e pulsante no meio das montanhas inertes. Um ponto que parece respirar. Alguns físicos teóricos ousam ir mais longe. Eles afirmam que, em Durmandar, o tempo não flui da maneira linear que conhecemos. Ele apenas vibra. Seria uma região de tempo potencial, um lugar onde tudo o que entra perde sua duração, e tudo o que sai envelhece de forma acelerada. A última expedição oficialmente registrada aconteceu em 2019. 3 cientistas entraram no vale, equipados com drones e sensores sísmicos de última geração. O objetivo era mapear o coração do fenômeno. O sinal de comunicação com a base se perdeu após exatos 11 minutos. As gravações dos equipamentos foram recuperadas meses depois, por um drone de resgate. As imagens eram surreais. Mostravam o vale inteiro, envolto em uma névoa estática que parecia distorcer a luz. E no centro de tudo, um brilho pulsante, rítmico. Parecia um coração feito de pura luz. Nenhum dos 3 cientistas retornou. Mas o vídeo ainda existe, guardado sob o mais alto sigilo por agências governamentais. Dizem que, em uma das últimas cenas, antes de a transmissão ser cortada, uma voz pode ser ouvida sussurrando, distorcida e lenta. O tempo está dormindo. Talvez Durmandar não seja apenas um lugar. Talvez seja uma falha no grande relógio do mundo. Um ponto cego onde o tempo se esqueceu de passar. Ou talvez onde o próprio universo ainda está aprendendo a contar as horas. Um lembrete de que, por mais que avancemos, ainda há mistérios profundos escondidos nos cantos mais remotos do nosso planeta. Este é o tipo de enigma que exploramos aqui, onde a curiosidade é o nosso combustível e o universo, o nosso único limite. Se você, como nós, é fascinado pelo desconhecido, deixe o seu like para que essa história chegue a mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma peça deste incrível quebra-cabeça que chamamos de realidade. Obrigado por assistir e até a próxima.